Jesus. Chamar o pastor Diogo aqui na frente. Amém, igreja? Continue aplaudindo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nesta noite? Esse sempre será o nosso cumprimento oficial. É aquela análise que a gente rapidamente tem que fazer e saber como é que nós estamos para nós entendermos que é só uma estação. Amém? Repita comigo, é só uma estação. O tema dessa mensagem é: você é maior que esta estação. Estação, quando nós falamos de clima, nós temos 4 estações, amém? E ele se passa todo ano e entra ano, sai ano, isso não muda. Às vezes muda até as condições climáticas dentro da própria estação. Às vezes a gente está no inverno e está aquele clima de verão. Às vezes nós estamos no inverno e está aquele clima de primavera e assim sucessivamente. Mas é necessário a gente entender que essa estação ela tem um começo, ela tem um fim, ela tem um meio e ela vai passar. Só que quando nós colocamos a nossa energia como se a nossa vida ela dependesse daquela estação, nós entramos em colapso de crise. É como se a nossa vida dependesse exatamente daquela resposta para aquela estação, mas aquela estação não determina o seu ano. Aquela estação não determina a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é de número 40. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Gênesis 40. Tá facinho, igreja. Primeiro livro da Bíblia, vamos lá. Todos acharam? Quem achou, dá glória a Deus bem forte. Olha o último versículo que está na sua Bíblia, do número 40. O último versículo do capítulo 40 de Gênesis. Você conseguiu encontrar ele? Diz assim: número 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Fala comigo. Não se lembrou. Ao contrário. Ao contrário. Esqueceu-se dele. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos lá. Eu preciso de vocês essa noite. Eu preciso de 5 pessoas aqui com o coração queimando para orar por esse ambiente. Simplesmente nós poderíamos ir embora e entender que o culto estava frio. Mas eu preciso de 5 pessoas apenas que levante sua voz em oração nesse momento, como intercessor. A estação não define quem você é. A estação não define o que o Senhor depositou em você. Vamos lá. Você que pode, levanta suas mãos para poder liberar uma essência nesse ambiente. Vamos lá. Aleluias. O ambiente ele funciona assim. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus.
Te queremos, Deus. Ah, Jesus, te amamos. Fala tu com esta igreja de maneira poderosa, Senhor. Ah, meu Deus, nós queremos que o Senhor venha com o teu poder, com a tua essência, com a tua unção. E o Senhor fale aos corações de maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Igreja, eu quero iniciar essa mensagem falando que eu estou atravessando uma fase muito boa da minha vida. Só que como eu vou falar de uma estação ruim quando eu estou passando uma fase boa? Vocês estão comigo? E eu falei, Deus, é difícil liberar essa mensagem nesse dia que eu estou querendo gritar, estou querendo pular, estou querendo dizer como o Senhor é poderoso. E para que eu fui falar isso? Deus, Ele liberou uma essência pesada sobre mim para eu poder entender e poder liberar para vocês o que é necessário, para eu poder sentir na pele um pouquinho daquilo que vocês estão sentindo, aqueles que estão precisando dessa mensagem. E é como se fosse uma forte tormenta, um forte peso sobre a sobrancelha, sabe? Que como se fosse uma compressão. E o Senhor falou, até o final dessa mensagem eu libero esse peso sobre você, libera a essência, porque é assim que eu vou fazer dentro dessa igreja. Eu gostaria nessa noite que você aumentasse a sua atenção, que você colocasse um pouco da sua intenção em você entender que você precisa passar essa estação, que você precisa estar bem na próxima estação, e que você entenda que não é sobre o ambiente que você está passando, não é sobre a fase, não é sobre o processo, não é sobre aquilo que você está vendo, não é sobre aquilo que você está ouvindo, é sobre as promessas dele. Sabe quando você está naquele sonho, aquele pesadelo terrível, que você de alguma maneira você fala, é um sonho. E você se esforça para você se acordar. Já aconteceu isso com você? Aí quando você acorda, graças a Deus, era só um sonho, misericórdia. Até já é mais fervoroso, dobra o joelho na cama, agradece a Deus, repreende aquele sonho e vamos tocar a vida. Mas imagina quando você vai dormir com um problema e quando você acorda, você entende que aquele problema é uma realidade. Aquele problema está lá. E você não sabe o que fazer. Mas tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tem uma promessa do Senhor sobre os seus dias. Tem uma promessa do Senhor de restauração. Tem uma promessa do Senhor sobre um novo tempo. Tem uma promessa do Senhor sobre uma estação que será virada e você viverá um tempo poderoso. Eu gostaria de falar um negócio para você nessa noite. Vamos lá. Você ainda não conheceu as piores pessoas da sua vida. Você está achando que uma pessoa te fez mal, ela é o maior monstro do mundo. Não, você não conheceu ainda. É só uma pessoa, para aquele processo ela era gigante. Para aquele processo ela era alguém realmente mal. Mas eu quero que você entenda, você vai chegar em processos maiores e terá que se levantar vilões maiores. Lembra como era o joguinho do Mario Bros? Lembra como era o joguinho no Atari, no Nintendo, nos jogos? Você ia passando a fase e ia dificultando. Não é diferente da nossa vida. Os nossos problemas de criança, o nosso problema de adolescente, de jovem e da fase adulta são completamente diferentes. São responsabilidades diferentes. O nosso processo e o nosso problema de novo nascido era completamente diferente. Era problemas que você passava. Era problemas que você passava, que você, puxa, não sei se eu vou chegar a tempo hoje para o culto. Era problemas que você passava simples. Só que você vai entendendo que você vai entrando para o ministério, vai entrando a fundo e os problemas eles vêm em uma esfera, eles vêm em uma dimensão muito maior. Porque quanto maior o propósito, maior é o esmagamento. Você lembra da pregação de quarta-feira, quando eu falava que a ideia da oliva, a ideia da prensa, não era para destruir, mas era para forjar, era para melhorar.
Deus, esse processo que você está passando não é para te destruir, é para te preparar, é para extrair o melhor de você. É necessário você entender isso. Mas você precisa entender algumas coisas dentro da sua emoção, o que está regendo as tuas emoções, o que está regendo os teus dias. O que é que faz você ficar com um sorriso? O que é que faz você ficar com um bom semblante? O que é que rouba a tua alegria? O que é que te traz preocupação? O que é que te traz tristeza? O que é que te traz uma crise emocional? O que é que te traz um colapso que faz você ficar completamente desequilibrado emocionalmente? Coisas que vêm com um impacto tão forte, como o impacto de você ser esquecido por alguém que era para te ajudar, em um processo que era alguém que era para ser o teu braço forte. Exatamente naquele momento aquela pessoa te abandona e te deixa para trás e apenas segue a vida. José, Deus deu uma promessa: tu serás um líder. Foi terminando a pregação de quarta-feira que eu entendi que eu pregaria esta mensagem hoje. José, ele recebe uma promessa do Senhor, ele fica alegre, ele fica, sabe, eu dei até uma pequena ilustraçãozinha. Ele acorda, ele passa margarina no pão, ele canta uma música, ele conta para o pai como ele seria um líder, como ele seria levantado, que Deus deu aquele sonho para ele. Ele já tinha interpretação de sonho, ele sabia que aconteceria, porém ele não sabia que tinha uma cisterna, porém ele não sabia que chegaria dentro de uma casa, ali ele receberia uma função de líder. Agora, aquele que era escravo, agora ele começa a ter um certo poder, ele começa a ter um certo respeito, as pessoas o respeitam. Ele agora, tudo que ele fala, as pessoas veem Deus nele. Só que ele é acusado de violentar uma mulher, você consegue entender? Ele cai como um Jack, ele cai como um estrupador na cadeia. Esta é a acusação, só que pior, ele não fez aquilo, você consegue entender? Ora, Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Ora, Deus, como assim? Eu vou dormir hoje com o coração aquecendo e dizendo: meus dias vão chegar. Até mais fácil cantar: e vai valer a pena. Aí de repente eu acordo com soldados me puxando pelo braço e me acusando de algo que eu não fiz. Eu sou lançado dentro de uma prisão, esquecido, e parece que só piora. Só que a minha mente tem que estar na promessa do Senhor. Minha mente não pode estar nas barras da grade. A minha mente não pode estar nas paredes da cisterna. A minha mente não pode estar no chicote dos soldados, dos capatrazes. A minha mente não pode estar, de alguma maneira, presa naquela opressão, naquilo que eu estou vendo. É nesse momento que você tem que suprimir todos os barulhos externos, silenciar todos os barulhos e dar prioridade da voz de Deus que está aí dentro de você. Você tem que ouvir aquela promessa, tem que trazer para fora. Você tem que trazer uma canção de verdade. O teu espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus exatamente nessa fase. Quando tudo está dizendo que está ruim, quando tudo está dizendo que vai dar errado, quando todas as notícias estão favoráveis ao fracasso. Eu puxo e diz: tem uma voz no silêncio. Tem uma voz que está dizendo: meu filho, eu estou te forjando. Meu filho, eu estou forjando um governador. Eu estou forjando um bom líder. Eu estou forjando alguém para poder curar, para poder sarar esta nação, para poder sarar esta terra. Aquilo que eu coloquei dentro de você é muito grande. Então é necessário o processo do esmagamento. É necessário você entender que a pressão é necessária. Aquele que tem um chamado, as coisas são diferentes. Tem pessoas que carregam coisas mais que os outros, eu não vou negar. Como assim? Você está dizendo que tem pessoas que são mais especiais que outras? Tem pessoas que deixam o Senhor tocar nela mais do que os outros.
Tem pessoas que não estão preocupadas com a estação, ela está preocupada com a companhia, ela está preocupada com o Senhor, porque enquanto no capítulo 40 ele está preso, no 38 o Senhor está dizendo: eu estou com você, José, eu estou com você, José. Deus está com você, não te livra da prisão, mas é a companhia que vai fazer a diferença dentro da prisão, dentro da estação. É a estrutura que outros olham e dizem como... É o permanecer. É o permanecer. Não é uma punição, é uma preparação. Vamos lá. A punição ela é dada às vezes a quem merece. A preparação não. A preparação é um estágio necessário, muito necessário. Quanto maior a unção, maior o esmagamento, maior a pressão, maior. O sofrimento de José não era um castigo, mas era um método de Deus dizer para ele quanto ele era necessário para os próximos dias. Quando José lá na frente ele se encontra com os irmãos dele, ele não fala: é hora da vingança. Ele diz: Deus me mandou à frente de vocês para eu preparar esse dia. Só que eles não sabem como é que foi, porque quem viu José naquele dia como um governador com as suas roupas, anéis, com os seus guardas, não imaginou que um dia ele esteve dentro da cisterna. Os irmãos dele não imaginaram. Quem viu José naquele dia como um governador não imaginou o sofrimento que ele passou dentro da prisão. Só disse bem assim na mente dele: que miserável, nós vendemos este cara como um escravo e ele é um governador. Porque eles não vão entender os processos, eles não vão entender as estações que você passou, que você permaneceu, que você deu resposta, que você continuou chorando e confiando no Senhor. Satanás, ele não quer roubar os seus bens, ele não está de olho no seu carro, ele não está de olho na sua casa, ele está de olho na sua mente. Ele quer a sua cabeça, ele quer aquilo que o Senhor depositou aí dentro. Ele quer abalar as estruturas para quando você orar sem fé, você orar sem convicção. Para quando você liberar uma palavra sobre alguém, você liberar palavras religiosas, não liberar algo do seu íntimo, da sua essência, do teu poder que Deus depositou aí dentro de você. É nessas horas que você: Senhor, eu entendo o valor daquilo que eu carrego. É nessas horas que você precisa entender o que é que Deus depositou aí. Você dizer: não, Satanás pode atacar durante essa estação, porque ela vai passar. Satanás pode atacar durante esse período, porque tem um tempo determinado por Deus. Quando você não entende isso, você começa a ter uma integridade abalada, porque você começa a duvidar do cuidado do Senhor sobre você. Você começa a dizer se vale a pena ou não. Você começa a carregar algo que você diz: poxa, o Senhor ele não está sendo fiel. A fidelidade do Senhor não é ausência de prova, entenda isso. José foi preso por dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Você consegue entender? O problema do cara não foi que ele cometeu um erro. E talvez você está dizendo: oh, eu quero que você entenda que o meu problema não foi esse, eu cometi o erro. Talvez você está dizendo bem assim: olha, eu não fui tão forte como José, eu cometi o erro. E para mim que estou na prisão, porque a prisão ela só não é a prisão estadual, não é só a prisão federal, não é apenas um cárcere, não é uma prisão máxima, mas a pior prisão que um homem pode ter não é a física, mas é uma prisão da sua alma, é uma prisão do seu intelecto, é uma prisão da sua liberdade espiritual. É a pior prisão que existe, porque a prisão física de José não gerou nele uma prisão espiritual. Você viu onde estava escrito? Porque eu falei para você ir no último versículo da página e não falei diretamente, para você entender que ele deixou aquilo para a última etapa a ser dita. Ele não inicia o outro capítulo dizendo:
Maldito copeiro, confiei nele e ele me traiu. Ele não esticou o chiclete dizendo: oh, vocês viram, pessoal, como aquele cara foi falso? Ele disse para mim que ele ia me ajudar. Passaram-se já 6 meses, passaram-se 1 ano. Não, ele não aumentou, porque toda vez que você continua falando sobre aquilo que te feriu, Satanás, ele continua tendo domínio sobre o seu cérebro, continua tendo domínio sobre uma área da sua vida. É hora de você apagar. José não pegou e foi lá no Instagram e escreveu um grande texto sobre traição, sobre esquecimento. Não! Ele continuou confiando na promessa do Senhor sobre a vida, sobre a casa dele. Ele continuou adorando, ele continuou entendendo que apenas era uma estação que seria passada. Vamos lá. Mesmo sendo injustiçado, José não chegou dizendo: vou parar de ajudar pessoas. Mesmo sendo injustiçado, José não cruzou os braços, deitou na celinha dele e ficou lá curtindo a depressão. Ele falou: não, eu vou continuar ajudando, porque eu sou o que sou. Você só pode dar aquilo que você é. Você vai ver que aquele que podia atormentá-lo como carcereiro, como comandante, pelo contrário, encontra graça e favor diante dos olhos dele e entrega a chave da prisão para ele. Sabe, mas se José, ele quisesse ser um crápula, quisesse ser um amargurado da vida, ele tinha argumentos psicológicos para poder dizer por que é que ele agia de tal maneira. Tem pessoas que vão dizer: eu sou assim porque o meu pai, porque a minha mãe, e volta a história, rebobina tudo. Aí mostra a história, aí cria versão brasileira Herbert Liches. Aí Hollywood vem contando a história. Eu era esquecido, meu pai me batia, nós não tínhamos nada, eu vim chupar um chiclete, eu já tinha 80 anos, e na escola ia com uma sacolinha de arroz, sim. Nós não estamos aqui para poder dizer que não aconteceu. Nós não estamos aqui para poder dizer que a sua história não foi triste. Mas eu quero que você entenda que a história que sucede, esse tempo de escassez, é muito melhor e maior. Ela glorifica muito mais a Deus. José não deixou tudo aquilo que ele passou gerar traumas. O que trava pessoas são traumas. Eu passei uma igreja que me humilharam, arregaçaram com a minha vida. Eu não consigo mais servir. Eu estou travado, eu estou traumatizado com pessoas. Eu não quero mais servir. Eu vou ser aqui esse recalcado, quadrado, porque é o seguinte: eu estou travado para isso. Imagina José fazendo isso. Deus estava forjando ele para ser um governador. Eu quero que você entenda. Quem era o rei era Faraó, mas quem comandava era José. Quem era o rei na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem comandava era Daniel. A diferença está, não é com a idade, não é com a estação, a diferença é quem está com você, em quem você confia. É ou não é a promessa do Senhor sobre a sua vida? Quando você não é curado nessas coisas, quem fica travado é você. Quem perde são os seus. Quem perde é as pessoas que você ama. O reino nunca perde. O reino sempre levanta o outro José. Mas Deus, Ele quer você. Ele é demais. Ele acredita em você mais do que você acredita em si próprio. Você não pega ele desprevenido, você não pega ele, eu falhei aqui, Deus, e já era, passa para o próximo José. É necessário esses dias você ser luz nas trevas. Mesmo dentro da prisão, José ainda dava respostas para outros. Mesmo sendo acusado de forma caluniosa, José ainda estava dando resposta para o copeiro. José ainda estava dando resposta para o padeiro.
José ainda estava sendo luz. E aquele que um dia ele ajudou. Ora, aquele cara, ele iria ser morto. Ele conta o sonho dele, José diz, olha, calma o teu coração, vai ser assim, assim, assado. E o padeirinho, minha vez. Você vai morrer, cara. O daqui vai viver, o daqui vai comandar, vai voltar à posição dele de chefe, dos copeiros. Mas o padeiro, não dá, para você não dá, você vai morrer. E passa-se os dias e realmente acontece como José falou. Aí o copeiro diz, ó José, eu não vou esquecer de você. Você é meu best. Abraçou? Cara, quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu falar pro rei não vai ser nem bom dia, já vai ser, tira José da prisão, é meu amigo. Que nada. Quando as coisas melhorarem, eu vou lembrar de você, José. Aí começa já a mudar já o diálogo. Começa já a mudar realmente como as coisas são. Ele foi beneficiado, ele foi ajudado por José. Mas você tem que entender que você não pode depender da gratidão das pessoas. Vamos lá. Aquilo que você é reconhecido aqui, o Senhor não precisa te abonar em nada. Mas tudo que você faz, e o povo não vê, e o mundo não vê, e não te recompensam aqui, o Senhor, Ele mesmo vem te recompensar. É por isso que Ele fala, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tudo que você é glorificado nessa terra, o Senhor não precisa glorificar você também naquilo. O Senhor não precisa te beneficiar, porque você já foi reconhecido. É por isso que Ele fala, quando você está em secreto, o meu Pai que vê o teu secreto, é Ele que te responde. As coisas mudam, as coisas alteram, ela vai para outra dimensão. Ela fica completamente mudada. Não dependa da gratidão das pessoas para você ser feliz. Não faça e, poxa, eu fiz, fulano de tal nem me agradeceu. Não, você não fez por causa da pessoa, você fez por aquilo que você é, por quem você é, por aquilo que você carrega. Porque senão você sempre vai estar precisando. Não, cara, você é o cara, você é demais, vem cá. Vou te dar aqui esse abono, vou te dar. Não, você merece, você é mais que demais. Se você depender da gratidão das pessoas, você morrerá na cela. Se José dependesse da gratidão do copeiro, ele ia ficar, sabe? Ia ficar na bad. Ia ficar mal. Por que eu fui ajudar aquele cara? Eu não devia ter feito aquilo. Meu Deus, agora eu ó. Aí alguém chega e José, tô com um problema aqui, cara. Ora pro... Não, nem vem falar de oração. Não estou bem, eu preciso dar um tempo, eu preciso ficar comigo mesmo, eu preciso parar um pouco, eu preciso reanalisar, eu preciso ver algumas coisas aqui. Eu estou mal, eu não vou servir, deixa eu aqui no meu lugar. Não, aquele cara, qual é o seu problema? Não foi o Senhor. Não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. É nesse momento que você precisa começar uma batalha de identidade, uma batalha na sua mente, uma batalha para quem vai permanecer, se é o Senhor ou se são os dados inflamados do reino das trevas que vai vir jogando, você se torna um alvo do inimigo. Quando você não é recompensado, quando você repara algumas coisas que não aconteceu, na verdade sempre às vezes vem com uma sugestão de Satanás. Você viu o que você fez? Nem agradecer, agradeceu. Você viu? Aí aquilo vai culminando no coração. Você tem feito muitas coisas por muitas pessoas. Elas não têm observado. Você está só. Aí aquilo começa a vir. Sabe? Flechas e mais flechas sobre a sua mente. Porque essa batalha é justamente para você perder identidade. Para você não entender quem você realmente é. Para você não acreditar em quem você é. Você acha que passou algum momento na cabeça de José? Pô Deus, o Senhor falou que ia ser governador, que eu ia governar, os meus pais, os meus irmãos, ia se prostrar. Primeiro, já fui arrancar de perto deles. Então essa promessa não é válida. Depois eu virei escravo. Agora estou na prisão. As coisas só pioram, só vai desfavorecendo. Eu estou morrendo aqui dentro desse lugar.
Mas a Bíblia não fala sobre esse tempo de José de murmuração. Ela não fala, mas fala de uma resiliência. Sabe por quê? Ele entendeu que ele era melhor do que aquela dor que ele estava passando. Era ele entender que ele, eu sou maior do que essa injustiça. Eu sou superior a esse período a qual eu estou prisioneiro. Existe uma promessa. Eu não posso ficar preso aqui. Eu não posso ficar esquecido. Eu não posso ficar chorando. Eu não posso abaixar a minha unção. Eu não posso abaixar a minha energia. Eu não posso ficar suscetível a doenças. Eu tenho que continuar cantando. Eu ainda adorarei. Eu ainda louvarei o Senhor. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele é o melhor, Ele é o maior. Eu sou servo dEle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Vou permanecer aqui, é a ajuda que você precisa. Se eu posso, então vamos lá. O Senhor é fiel, enquanto eu resolvo o seu problema, Deus está resolvendo o meu. Vamos embora. É nesse momento que você começa a ter uma blindagem na sua mente. Você está com a mente blindada. É nesse momento que você precisa, proteger os seus pensamentos para que não gere os traumas. Não, sem traumas. Por favor, eu preciso vencer isso aqui. E às vezes tudo aquilo que a gente tem medo, ele acaba se tornando a nossa realidade, porque nós trouxemos aquele ambiente de medo para uma realidade que nem ia existir. E aqueles traumas, eles vêm sobre nós de uma maneira tão poderosa, que rouba as nossas celebrações, rouba as nossas alegrias. Igreja, quando foi a última vez que você vibrou, que você celebrou alguma coisa? Mas eu falo de verdade, não é só você reconhecer que aquilo foi bom, mas é você se alegrar, é você, poder levantar as mãos e dizer: Senhor, como Tu és bom. Vamos ali no restaurante, vamos comer algo. Vamos celebrar essa conquista aqui, por menor que seja. Porque a celebração, ela tem que ser maior que a murmuração. Imagina José ajudar. Eu não vou ajudar não. Cara. Não sei mais o que eu faço. Tudo que eu faço não dá certo, cara. Eu era o melhor filho na casa do meu pai. Meus irmãos criaram inveja. Meu pai me deu uma túnica. Por causa da túnica queriam me matar. Aí o meu irmão falou assim: não, calma, José. Judá falou: calma, José, fica aí, cara. Fica aí que amanhã, deixa ele na cisterna que amanhã eu venho e busco ele. José, parecia que as coisas iam melhorar. De repente, tudo que ele escuta é o quê? Vamos vender ele como escravo. Aí eu me tornei escravo, eu fui para a casa de Potifar. Quando as coisas começaram a melhorar, fui acusado, fui para a prisão. As coisas começaram a melhorar, colocaram o copeiro, o cara esqueceu de mim. Agora imagina você sempre ficar: nada dá certo, nada vai bem. Não. Gente, eu não estou falando de um processo de 1 mês, de 2 meses ou de 5 anos, não. Você que passou mais de uma década. Quanto tempo você tem a promessa do Senhor na tua vida e você... Só que a diferença é em permanecer. Talvez você ainda fique oscilando. Hoje você quer, amanhã você não quer. Talvez nesse período dessa década você falhou inúmeras vezes, você pecou inúmeras vezes, você rejeitou o nome do Senhor inúmeras vezes, mas ainda assim, você ainda tem a oportunidade. Você ainda assim pode equalizar algumas coisas. E Deus estava com José. A companhia tem que ser acima da metragem. O que importa não é o lugar onde você está. Não importa. A minha pergunta para você esta noite é: Deus está com você nessa estação? Responda para si. Você pode dizer isso. Deus está com você nesta estação? Se não está, eu gostaria de perguntar para você também responder: por que Ele não está? Porque Ele está com mais interesse de estar com você nesta estação do que você está, que Ele esteja. Vamos lá. Um pouquinho redundante, mas vocês entenderam, hein?
Se você acha que Ele não está, faça um convite de arrependimento nessa noite. Feche seus olhos nesse momento, você que pode, baixe a sua fronte. Clame a Deus, convide a Ele. Fala: Senhor, eu acredito que o Senhor não esteja porque eu falhei nisso. Coloca aos pés da cruz. Coloca aos pés da cruz, fala para Ele os motivos, mas convida Ele para essa estação, traz Ele para essa estação. É necessário que Ele esteja, é necessário que Ele permaneça, é necessário que Ele continue com você, é necessário. Dois anos se passaram. 2 anos se passaram. Do dia que José ajudou aquele cara na prisão. Nesses 2 anos, você pesquisa na Bíblia, e José em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele disse: não dá mais, é o seguinte, cara. Não, ele não, passa 2 anos. Ele não deu palanque ao sofrimento. Ele não ficou alimentando aquele sofrimento a qual ele tinha passado. Ele não ficou, reclamando. Ele não ficou, de alguma maneira, ele não transformou a dor dele em um best-seller, em uma série da Netflix, e mostrou: olha, como é terrível você confiar em pessoas. E aí é no story dele: não confie em ninguém. Aí outro: maldito homem que confia no homem. Miserável, é só você e você só. Depois de você é você de novo. E aí é naquela tristeza, sabe, aquela não vale a pena confiar. Não. Este é um grande perigo. Falar constantemente daquilo que te fez mal. Primeira oportunidade você solta, cara, ó. Isso é manter a ferida aberta. Isso é manter a ferida aberta. Essa semana eu encontrei com uma pessoa e ela foi de uma fase muito difícil da minha vida. E ela: cara, aquela vez que aconteceu assim, assado. Aí eu falei: caraca, eu tinha até esquecido que tinha acontecido isso. Misericórdia mesmo, né? Não, mas como você lidou? Rapaz, foi Deus completamente, graças a Deus. E foi algo assim, sabe, bem impactante, algo que marcou, algo que doeu naquela estação. Mas ela não estava aberta mais para eu poder dizer, sabe, eu não consigo nem contar, meu Deus, me segura aqui. Não, já estava esquecido, resolvido. Este é o trabalho do Senhor quando você coloca aos pés da cruz. É isso que Ele faz. Ele arranca, Ele fecha a ferida. Esses dias você precisa calar o poder do ontem. Porque senão o poder do ontem, ele fica te ferindo até hoje. O passado, ele fica mais real que o seu presente. O passado, ele acaba editando a tua estação atual. Porque você tem marcas. Eu já vi isso uma vez. Aí aquele miserável que disse no meio daquele tempo de ascensão, quando você estava iniciando, ele falou: isso não vai dar certo, fulano de tal já. Aí naquele momento da estação difícil, você vai dizer: bem que fulano de tal falou. Não, calma. Fulano de tal pode ter falado, mas tem uma promessa do Senhor sobre você. Em quem você vai acreditar? De quem é a última palavra na sua vida? Não deixa isso ficar alimentando a sua mente. Quando você entende isso, você não vai viver segundo aquilo que eles estão dizendo que irá acontecer. Porque Deus, Ele não precisa de que fulano de tal diga que vai dar certo. Deus é Deus. Hoje você pode estar na prisão, mas amanhã você pode acordar como um governador. É Ele que muda o decreto. É Ele que muda completamente aquilo que você está dizendo que não tem jeito.
É Ele que faz a promoção sobrenatural das coisas. É Ele que quebra o protocolo da lógica humana. É Ele que muda. Ah, se tiver propósito, pode ter 4 dias de morto. Se tiver propósito, pode ter 4 dias. Imagina, primeiro, segundo, terceiro dia. Antigamente os velórios eles iam de 7 a 14 dias. Aquele povo está lá, sabe? E Lázaro está dentro do sepulcro, já fez dia. Aquele povo está lá. Ah, meu Deus, Lázaro, meu amigo, tão jovem, não sei o que lá, meu Deus. Jesus chega, junto com a sua comitiva de anjo. Ei, vamos lá. Cheio do Espírito, cheio de poder. Já está. Ele chega já para curar, já chega já para dar uma tapa naquela pedra, quebrar tudo e dizer, vem para fora. Mas eles atrapalham primeiro a dor. Lázaro, meu irmão morreu. Se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Eu preciso culpar um pouquinho o Senhor. Porque tu dizia que o Senhor amava ele. O Senhor não deu prioridade. Não dava para o Senhor parar lá, de repente voltar. Eu mandei um mensageiro. O mensageiro chegou até o Senhor. E tu disse que isso não era para a morte. O Senhor amava ele. E Jesus chorou. Eu não consigo imaginar o choro de Jesus pela dor da morte de Lázaro, mas pela incredulidade deles não entenderem. A mente tem hora que dá uma complicada assim, sabe? Tem dias que eu chego nessa igreja aqui que dá vontade de chorar de dor. Falo, meu Deus, o povo não está entendendo o que Deus está falando, o que Jesus está fazendo. Eles não, eu imagino assim. Aí Jesus vai lá com aquela voz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aí vem dela falar: glória a Deus, tu és fiel, eu sabia. Ela vai: sim, Senhor, eu sei. No último dia, junto com todos. Ela estava, era 4 dias. Por que eu estou falando isso? Porque tem causa que você está dizendo que é perdida. Não tem como, é impossível. Já acabou, não tem mais jeito. Mas não é você que determina se existe uma promessa. Não é você que determina se existe uma promessa. É o Senhor. Vamos para o sepulcro. E aquele povo vai andando e uns comentam com o outro: poxa, ele dizia que era amigo. Aí Jesus vai lá e diz: rolem a pedra. Aí sabe o que ele disse? Ô Jesus, eu sei que o Senhor quer ver ele, mas já está fedendo. Já não cheira mais bem, não é mais agradável. O Senhor chegou atrasado. Mas era Jesus ainda que estava pedindo. Quantas relutâncias às vezes nós temos para algo que Jesus está pedindo para nós fazermos. Sabe, porque tem um manual humano que ele está dizendo: olha, tem um tempo, tem coisas que tem que ser feitas, tem uma fase, tem um começo, tem um fim, tem uma hora para todas as coisas. Olha, já está grande, já chegou em uma fase, já está, não dá mais. Olha, falaram que até tal idade tinha reversão, falaram que até tal tempo tinha como, se ele tivesse, ainda tinha como reverter a situação. Aí está dizendo: não, eu preciso entender que o Senhor não fará nada. Calma, não escute o que o diabo está dizendo. Se tem uma promessa, não pare. Tu és fiel, Jesus. O Senhor, ele poderia rolar a pedra. O Senhor poderia dar um comando para o mesmo anjo que rolou a pedra para Marta e Maria entrar no sepulcro de Jesus. Mas ele estava deixando um comunicado importante. A igreja precisa cumprir o seu papel.
É a igreja que rola a pedra para eu poder fazer o milagre. Ei, vamos lá. Quando rola a pedra, já volto para a mensagem, tá? Quando rola a pedra, também já concluo ela. Tudo que sai é um fedor. Eu imagino aquelas carpideiras colocando a mão sobre o nariz e aquele negócio inconveniente acontecendo. Uma mistura de vergonha com constrangimento. Aí Jesus, ele dá alguns passos para a frente do túmulo. E a primeira coisa que ele fala é: Pai, graças eu te dou. Todo milagre começa quando você tem gratidão, certeza do que o Senhor, da identidade do que o Senhor irá fazer. Quem tinha propósito? Naquele sepulcro tinha vários outros, mas o propósito estava com Lázaro. Lázaro! Lá dos mortos. Lá dos mortos. Lázaro ouviu. O espírito volta ao corpo. Aí começa todas as células, todas as hemoglobinas, começa todas as plaquetas a serem restauradas. O olho dele volta a ter cor, tudo volta a ser regenerado. E ele começa a sair de dentro do túmulo pulando, porque ele estava todo atado. Jesus mais uma vez diz: tirem a atadura dele. Mais uma vez ele está falando: igreja, cuida. Igreja, cuida, cuida. Cuida. Quando você começar a entender os processos da vida, você vai entender que é necessário. Sim, tudo tem um começo, tudo tem um protocolo, sim. Mas a virada que o Senhor ele quer trazer, ela é repentina. De repente o faraó ele está e ele tem um sonho que perturba ele. Quem pode interpretar esse sonho? E aí o copeiro anda para o lado, anda para o outro e diz: cara, e só tem um cara só. Quem é que pode? Então, faraó, tem um cara lá na cela que Deus usa o cara tremendamente. Ele pode interpretar esse sonho. Agora eu não sei, cara. Eu falei para ele que ia ajudar ele, porque ele interpretou aquele sonho um sonho que eu tive quando o Senhor mandou me tirarem da prisão. Aí lá no capítulo 40, verso 1, diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas, gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para o junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram das sete vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. E ali fala que pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos sábios do Egito e lhe contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro. Vamos lá. Como foi o versículo que nós lemos? Porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Naquele dia ele acordou e ele disse: é hoje que o Senhor vai me chamar. É hoje que minha história vai ser virada. Vai depressa. Não, primeiro faça a minha barba. Primeiro
troque, pegue uma bela de uma veste. Eu vou lá, você tem que estar vestido. Você tem que ir para celebrar. Você tem que entender. Você tem que entender. Quando o Senhor vai mudar a sua história, você tem que estar pronto para esse dia. Você tem que estar pronto para esse dia. Deus, Ele vai te testar. Não pare o seu dom, não guarde algumas coisas que Deus. Não pare. Não viva com amargura. Estou amargurado com Deus porque Ele nada fez. Estou amargurado com Deus porque Ele não mudou a minha história. Não, vamos lá. Não fique dando vitamina ao seu passado. Use aquilo que quebrou ontem como uma história hoje para mudar completamente. Não, o que passou, passou. Solte a estação velha. Está no passado, vamos lá. Se você não soltar esse calendário, ele se torna trauma. Não deixa. É isso aí que nós estamos trabalhando esses dias. Arranque essa folha do seu calendário. Ela não tem que existir mais. Quando as pessoas te lembrar daquele dia ruim, você vai ter que ter dificuldade para se lembrar. Porque você foi curado, você foi sarado. Isso ali não está mais dentro do seu calendário. A estação velha passou. Prepare-se. Prepare-se no escondido para você dar a devida resposta. O telefone vai tocar. A porta vai se abrir. Você tem que estar pronto para esse dia. Você tem que estar pronto, senão você vai ficar sempre se vitimizando. Não deu certo, comigo é mais difícil, comigo é mais bravo, comigo não vai. Não, pega lá aquele perfume. Se não tiver um azarro, pega o alfazema. Mas passa, vamos lá. Vamos lá, eu estou pronto para esse dia. Eu estou pronto para esse dia. Não deixe aquilo que era só uma pequena mensagem se tornar um grande livro. Não deixe aquilo que era para ser só um versículo no final da Bíblia. Ele esqueceu ser um capítulo inteiro. Não deixa. É só o final, é só o último versículo. Não é a história toda de José. Não é. São vários capítulos, tem só uma história dizendo, ele esqueceu, mas ele também voltou a se lembrar. Ele também voltou, ele se lembrou. Chegou aquele dia que ele não resistiu. O Senhor preparou aquele dia. Esta é a nova versão. A minha versão nova é esta. Uma nova criatura, lembrada pelo Senhor. Eu quero orar com vocês. Vamos lá.